Muito bem, shalom a todos, shalom Yeshua Elohim, a paz de Yeshua HaMashiach esteja com todos vocês. Vocês viram aqui um pequeno espaço que estou montando para fazer gravações. É um pequeno espaço aqui de casa e em breve estaremos aqui com um estúdio legalzinho. Não é um daqueles estúdios assim, tipo de podcast, né? Nós não temos ainda recurso para isso, mas Bezat Hashem, com a ajuda de Deus, nós estaremos preparando o melhor para trazer gravações, estudos, shiurim, parashot, para todos vocês aqui no canal, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 20 do Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos reis, a partir do verso primeiro passuk, versículo Perek é primeiro. A temática deste shiur, na verdade é um pequeno estudo, virando o rosto para as paredes do nosso coração. Estarei lendo o capítulo 20 e o versículo 1, que é o Passuk 1. Estarei falando um pouco sobre a doença e a cura milagrosa do rei Hizkiyahu, ou rei Ezequias. Hizkiyahu foi o Meler Hizkiyahu, que é o rei Ezequias. Diz assim o Passuk: naqueles dias, Hizkiyahu, ou Ezequias, adoeceu mortalmente, e o Navi Yeshayahu, profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Eterno, ordena tua casa, ou seja, coloque a tua casa em ordem, aqui é a Bíblia judaica, porque morrerás e não viverás. E virou o seu rosto para a parede e rezou, fez uma tefilá ao Eterno, dizendo: rogo, ó Eterno, lembra-te que andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Hizkiyahu, ou Ezequias, chorou muito. E aconteceu que antes que Yeshayahu, que o Hanavi Yeshayahu, o profeta Isaías, saísse do pátio interior, veio-lhe a palavra do Eterno, dizendo: volta e diz a Hizkiyahu, Isaías, ou seja, Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Eterno Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. No terceiro dia subirás à casa do Eterno. Muito bem. Eu não quero falar aqui da biografia de Ezequias, pois sabemos que Ezequias foi um Gadol, Meler Gadol, foi um grande rei da dinastia de Davi, e sem comentários, né, sobre o rei Ezequias. Em breve estarei falando sobre o rei Ezequias, a biografia do rei Ezequias. Inclusive tenho um estudo aprofundado sobre o rei Ezequias. A história de rei Ezequias está no capítulo 20 de Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos reis, e no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo de número 29. Ezequias, ele tinha um zehut, tinha um mérito, um grande mérito diante de Deus, pelo que ele fez pelo povo de Judá, pelo que ele fez pela nação de Israel. Restaurou o Pessa. Ezequias era filho de Acais, e o nascimento e o crescimento de Ezequias, graças à sua mãe Abias, ele foi salvo da fornalha de Moloque, onde os adoradores pagãos de Moloque passavam as crianças pelo fogo, e o perverso Acais, pai de Ezequias, neto de Uzias, queria passar Ezequias pelo fogo. Porém, sua mãe Abias, ela teve uma ideia genial de cobri-lo com sangue de salamanta,
Salamandra é um animal que ele é imune ao fogo. E Ezequias ele foi milagrosamente salvo ali da fornalha de Moloque pela ideia da sua mãe Abias. Pois Ezequias, futuristicamente falando, os nossos sábios dizem que da dinastia dele, da semente dele, alguns judeus sábios, tzadik, iam para Babel, Babilônia, inclusive Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Esses três, ou os quatro, eram descendentes do rei Ezequias. O passuque começa assim: naqueles dias, Ziquiarro adoeceu mortalmente. E o profeta profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele dizendo: assim diz o Eterno, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O texto, o Passuk, ele começa dizendo: naqueles dias, os nossos sábios dizem que foi no 14º ano do seu reinado e 3 dias antes da derrota de Senaqueribe, rei da Síria. Ezequias tinha 39 anos de idade quando adoeceu mortalmente. Ele sofreu uma chaga, segundo os nossos sábios, ele foi tomado por uma lepra e essa doença o levaria a óbito. E o profeta Isaías, filho de Amós, ele foi guiado por Deus para ir até a casa de Ezequias para colocar a sua casa em ordem, porque ele certamente morrerá e não viverás. Os nossos sábios dizem que essa palavra certamente morrerás e não viverás tanto neste mundo presente, neste Olarze, como também no Olamabá, no mundo vindouro, ou seja, ele não teria participação no mundo vindouro, os nossos sábios dizem. Então o Ezequias, ele recebe essa mensagem para colocar a sua casa em ordem, pois ele morreria. A pergunta é: qual o derivado desta palavra? Põe a tua casa em ordem, põe a tua tua casa em ordem. Há uma discussão no Talmud que essa palavra significa que Ezequias ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos no plural, ele não tinha filhos. E por esta razão dele não ter filhos, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, ele se irou com Ezequias. Pois Ezequias ele tinha que ter um descendente para substituí-lo, para governar Judá, para governar Israel e dar continuidade à monarquia de Israel. Porém, Ezequias ele se acovardou por motivos, pois ele recebeu uma nevoá, uma profecia, de que o seu filho que nasceria seria um rachá. Rachá quer dizer ímpio, seria uma pessoa que não tinha uma índole boa. Agora, como que Ezequias ele teria um filho rachá se ele era um tzadik, ele era um justo? Parece meio contraditório. Porém, a nevoá, a profecia, dizia que Ezequias ele geraria, ou seja, o seu filho seria um rachá. Então, Ezequias ele tinha que fazer cumprir a profecia, mas ele se acovardou e não quis ter filhos. Por isso que o Eterno chega agora para Isaías e fala para ele, fala para Ezequias para colocar a casa Beit dele em ordem, porque certamente ele morrerás e não viverás. Um dos primeiros pontos dessa mensagem, deste shiur, põe tua casa em ordem, devido ao fato dele não querer gerar descendente, pois ele havia recebido uma nevoá, uma profecia de que o seu filho, que futuristicamente foi Manassés, o perverso Manassés, que inclusive estarei colocando aqui um estudo sobre Manassés, tá bom?
o filho de Ezequias, o perverso rei Manassés. Por isso que Isaías ele falou para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, ou seja, você não quer gerar descendentes, então você vai morrer. Bom, olha só. Ele recebe uma nevoá, uma profecia de que ele morreria. E como estava o coração de Ezequias nesse momento? Recebendo a profecia de que morreria. Um dos momentos mais críticos da história de Ezequias e da história judaica. Logo no período em que o vasto exército de Senaqueribe, do rei Senaqueribe, estava se aproximando, o exército assírio estava se aproximando de Jerusalém, Ezequias ele cai mortalmente, ou seja, estava já quase indo a óbito por essa chaga, por essa doença, por essa lepra. Seu corpo inteiro estava ferido com horríveis chagas. E o Hanavi Yantshaiyahu fala para ele: põe tua casa em ordem. Agora, como fica um coração de uma pessoa quando recebe um decreto de morte? O que passa pela cabeça dessa pessoa? Duas opções: ou aceitar o decreto, ou buscar a Deus para que Deus venha mudar o decreto. O Talmud Berachot, no tratado Talmud Berachot 10a, diz o seguinte: mesmo que uma espada afiada esteja pressionando o seu pescoço, não se desespere em implorar pela misericórdia de Hashem, do Eterno, do nosso Deus. Abro um parêntese nessa mensagem para destacar uma palavra para você que está me ouvindo. Ainda que o médico deu a última palavra para você, alguém te ameaçou, alguém disse para você que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, busque pela misericórdia de Hashem, busque pela misericórdia de Deus, Ele vai intervir. Deus é misericordioso. Talmud Berachot, tratado Talmud Berachot 10a diz: ainda que uma espada afiada esteja pressionando o seu pescoço, não se desespere em implorar pela misericórdia de Hashem, de Deus. Então foi isso que Ezequias ele fez. Ezequias estava com o seu corpo coberto de chagas e ele recebe essa nevoá de Isaías: olha, você vai morrer, você não vai viver. Uma pessoa, um homem inferior, a níveis de espiritualidade, a Ezequias, um homem inferior, talvez recebesse essa nevoá, essa profecia, poderia ter desistido de lutar, de orar. Antes de eu fechar o parênteses, eu quero dizer uma coisa para você: não desista de lutar, não desiste de buscar pela misericórdia de Hashem. Estamos no mês de Elu, estamos chegando no Rosh Hashanah, depois Yom Kippur. Busque pela misericórdia de Deus. Ezequias não recuou. Ezequias, ele, mesmo ouvindo essa nevoá, essa profecia de que ele morreria, ele tinha uma tradição ancestral do rei Davi, que é o tratado Talmud Berachot, que mesmo que uma espada afiada esteja pressionando seu pescoço, não se desespere em implorar pela misericórdia de Deus. Fechando parênteses aqui agora. Então Ezequias, o Passuk de número 2 diz assim: virou o seu rosto para a parede e rezou ao Eterno. E virou o seu rosto para a parede.
Os nossos sábios dizem que a parede aqui de Ezequias, ele virou o seu rosto, era a parede do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Ele virou o seu rosto para a parede e fez uma tefilá, uma oração. Lembra-te agora, ó Deus, rogo-te que tenha misericórdia de mim. Eu andei em verdade, fiz o que era bom, o que era reto aos teus olhos. E Ezequias, ele chorou amargamente. Agora, trazendo aqui para um lado mais místico aqui da parede, a Cabala, os cabalistas dizem que as paredes da nossa casa, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui agora, pode parecer talvez loucura para muitos, ou pode parecer talvez que eu esteja falando coisas de mim mesmo, mas olha só, segundo os nossos sábios de boa memória, dizem que a nossa casa, as paredes da nossa casa têm uma energia muito forte quando a pessoa é um tzadik. Quando a casa desta pessoa é uma casa em que tem a presença de Hashem, tem Torá, tem tefilá, tem oração, as paredes das nossas casas, ela tem uma energia de Shekhinah, é a presença de Deus. Por isso que os Yehudim, os judeus, eles fazem tefilá, oração, lá no Kotel de Yerushalayim, com o rosto encostado para o Kotel, para as paredes do Beit HaMikdash, do templo sagrado. De um lado mais místico, que é a temática desta mensagem, o fato de Ezequias virar o rosto para a parede foi mais do que um movimento físico. Ele virou o rosto para dentro de si. Ele virou o rosto para a sua consciência interior. Ele fez uma análise interior dentro de si. Ele focou somente nas paredes de seu coração, a fim de romper seu arsenal interno. Segundo o Rabino Nahimã, quando Ezequias ele vira o rosto para a parede, na verdade ele estava virando o rosto para dentro do seu coração. O rosto são os poderes espirituais e intelectuais internos da pessoa, enquanto o muro está dentro do coração de pedra. Então, quando Ezequias ele vira o seu rosto para a parede do seu coração, ele vai se esvaziar de si mesmo, vai buscar com kavaná, encostando seu rosto nas paredes do seu coração, que é como uma pedra, e com a kavaná, com convicções e orações embotados e inacessíveis, vai fazer com que a sua mente e poderes ilumine o seu coração e essa barreira seja quebrada. O lado místico de virar o rosto para a parede, quando ele vira o rosto para a parede, ele vira o rosto para dentro do seu coração. Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo nesta hora e você está passando pela mesma situação. Você recebeu um diagnóstico, você foi diagnosticado com uma doença e estão dizendo para você, você vai morrer. Faça como Ezequias, vira o seu rosto para a parede, mas para a parede do seu coração, e busque o eterno com kavaná, que a cura virá não somente para o seu corpo, primeiro para a alma, depois para o seu corpo, pois a maior cura que um ser humano pode receber é a cura da alma, para depois o corpo ser curado.
E eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste momento. Quando ele acaba de orar, ele acaba de fazer tefilah, ele acaba de se envolver em um manto de oração com o Eterno, buscando pela misericórdia de Hashem, Deus disse para Isaías voltar e informá-lo que Ezequias não apenas seria curado, mas ele teria mais 15 anos acrescentados à sua vida. Isaías o ordenou, ou seja, ele recebe essa ordem para ir até Ezequias e dizê-lo: as suas orações foram ouvidas. Para mim encerrar aqui, Ezequias ele orou chorando. O texto fala que ele chorou muito. O Talmud Berahot 32b diz que as portas das lágrimas estão sempre abertas. Os portais das lágrimas não estão fechados. Os portais das lágrimas estão abertos. Eu sei que você está nesse momento, talvez até chorando, buscando pela misericórdia de Deus. Estamos no mês de Elu, estamos em um mês em que antecede o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, o Yom Kippur, e você deve estar cheio de perguntas sem resposta na sua vida. Faça como Ezequias, vira o seu rosto para dentro de você, para o seu coração, e quebre essa pedra do seu coração com kavaná, com diligência, com sensatez, e busque pela misericórdia de Deus, porque Deus, ele ouviu a oração de Ezequias. O Passuk, o versículo 5, quando Isaías recebe a mensagem de Deus para voltar para Ezequias e falar para Ezequias, ele fala o seguinte: assim diz o eterno Deus de teu pai Davi, ou seja, pelo mérito de Davi. Os sábios dizem que não foi pelo mérito de Ezequias, mas pelo mérito de Davi, a tua oração, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ei, você que está me ouvindo, Deus, ele vê as nossas orações e ele vê as nossas lágrimas. Por isso, não se desanime, não desanime de buscar a misericórdia de Deus na sua vida. E Deus deu a Ezequias 15 anos de vida. Após a cura, Ezequias ele vai para o templo. No terceiro dia ele vai para o templo. Traz alusão aqui à ressurreição de Mashiach. Ezequias ele sobe para o Beit HaMikdash. Naquele mesmo instante, o anjo da morte passava pelo acampamento da Síria, matando 185 mil homens. Senaqueribe fugiu, recuou para Nínive e foi assassinado pelos próprios filhos enquanto adorava em seu templo idólatra. Enquanto Ezequias foi para o Beit HaMikdash agradecer a Deus pela misericórdia, cruel, perverso, covarde Senaqueribe, vendo ali a morte do seu acampamento, do seu exército, ele vai para o templo idólatra para buscar pelo seu Deus pagão. Contrapartida, Ezequias vai buscar pela misericórdia de Deus. Quero orar aqui, fazer uma tefilá para Deus abençoar a nossa vida e nos dar vitória. Vire o seu rosto agora para dentro do seu coração. Faça como Ezequias. Se você estiver em casa, vire o teu rosto para a parede. Às vezes eu oro com o rosto virado para a parede em pé. Sempre em Yom Kippur também faço isso. Eu encosto o meu rosto na parede, mas na verdade, estas são as paredes do meu coração. Talvez teu coração encontra-se empedrado, duro, impenetrável.
Foi preciso um profeta chegar para você e dizer: põe a tua casa em ordem, pois certamente você morrerás e não viverás. Agora você se conscientizou de buscar a presença de Deus, então é neste momento que Deus ele quer te ouvir. Implore pela misericórdia dele. Bendito és tu, eterno Deus, Rei do Universo, bendito é o teu nome, o teu reino jamais terá fim. Abençoa-nos com muita brahut, com muita mazar, com a sua cura, com a sua refuá, com a sua cura. Essa pessoa que se encontra enferma da alma, a pior enfermidade é a da alma. Por isso que Ezequias, antes de ser curado fisicamente, ele é curado na alma, pois ele encostou o rosto na parede do Beit HaMikdash. Mas na verdade ele voltou o seu rosto para a parede do seu coração. Que essa pessoa que estão me ouvindo agora, essas pessoas possam se voltar para ti, olhar para dentro de si mesmo e quebrar todas as pedras que cercam o coração dessa pessoa, para que uma porta venha se abrir, para que a tua presença venha entrar e entrar com cura na alma e cura no corpo. Deus abençoe a todos vocês. Estarei voltando a qualquer momento, trazendo aqui mais estudos. Não posso fazer gravações longas, vocês viram aqui o estúdio. Continue orando, fazendo tefilá por minha vida. Eu sou Alberto Yaakov e busque pela misericórdia de Hashem, pela misericórdia de Deus.